Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel, capítulos 13, e que vão falar para a gente sobre as intrigas dos filhos de Davi pela sucessão. Hoje, um personagem especial que vai tomar do capítulo 13 até o capítulo 19, Abisalão. Pensamos que a Trindade Santa nos acompanhe neste estudo, nos iluminando e deixando claro para nós que poder só é bom quando colocado a serviço. Quando ele é para satisfação própria, ele não é dom de Deus. Que a Trindade Santa nos ilumine, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você que está nos assistindo e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aperte o sininho e juntos estudemos a palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 13. História de Abisalão. Aminon ultraja sua irmã Tamar. Mas antes, vamos entender uma coisa. Quando você vai no capítulo 3 de 2 Samuel, versículos de 2 a 5, tem os filhos de Davi nascido em Hebrom. São 6 filhos com 6 esposas. O primeiro é Aminon, o segundo é Queleabe, que desaparece da história, o terceiro é Abisalão, que é o nosso personagem principal. Esses nascidos em Hebrom. Aí Davi muda para Jerusalém. Você tem no capítulo 5, dos versículos 13 a 16, os 11 filhos de Davi nascidos em Jerusalém. O quarto filho nascido em Jerusalém é Salomão. Só que depois tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Ou seja, ele não parou com Salomão. Ele continuou tendo filhos. Ao todo, são 20 filhos, 19 homens e uma mulher, com pelo menos 19 mulheres diferentes. Já que Abisalão e Tamar eram da mesma mãe. Então, podemos perceber que a disputa pelo trono foi muito forte. Alguns dos filhos simplesmente desaparecem da luta, como Queleabe, o segundo. Então você tem Aminon morto por Abisalão, e ele é o terceiro na linha sucessória. E o tal de Salomão, se ele tinha 7 em Hebrom, e Salomão é o quarto filho nascido em Jerusalém, ele é o 11º na linha sucessória. Ele fica quietinho, esperando os irmãos se comerem. Quando eles já se comeram, se enfraqueceram, se mataram bastante, ele entra em cena. Com Betsabeia sendo decisiva nesse processo e contando até com a ajuda de várias pessoas. Joabe tinha uma preferência, Betsabeia tinha outra, Natã tinha outra. E aí é o circo palaciano fervendo para saber quem vai assumir o lugar do pai, que está ficando velho. Já não tem mais forças para poder tocar tudo isso daí e determinar esse processo. Então os filhos se matam. Pergunta, e o povo? Bom, gente, nesses momentos, como em quase toda a monarquia, o povo é deixado de lado. Sempre estando em função e em relação ao rei. Por isso que a monarquia não é a forma de governo querida por Deus. Era o projeto dos juízes, onde todos em comum mandavam, sendo um para liderar o exército, no caso, um juiz, mas sem remuneração. Pegue sua Bíblia, no capítulo 13 de 2 Samuel. Aminon ultraja sua irmã Tamar. Aqui vai falar que Aminon ele é apaixonado por Tamar, uma das filhas de Davi, e pede para o rei deixá-la vir fazer uns pasteizinhos, já que ele está meio doente de paixão, segundo o texto. Com isso, ele consegue trazer Tamar para dentro do seu quarto, já que ela tinha uma casa separada. Lembra que eu falei que cada uma das mulheres do rei tem o seu próprio ambiente? Aqui está bem certinho quando você lê o texto. E aí Aminon pede para que ela se deite com ele.
ela não deita, ele força, e aí, depois que ele força, ele fica como que meio... O texto é bem legal. No versículo 11, ao oferecer-lhe o prato, que ela tinha feito com os pastéisinhos, ele segurou e disse: deita comigo, minha irmã. Mas ela replicou-lhe: não, meu irmão, não me violentes, porque não se procede assim em Israel. Não cometas esta infâmia. Até existia um costume de que meio-irmãos podiam até se casar, dentro da nobreza, para que o sangue não se misturasse. Mas não é o caso aqui, já que não era um costume em Israel. Aí, aonde iria esconder minha vergonha, e tu serias como um infame Israel, como aconteceu com Davi. E o que Davi fez? Para não cometer um erro grave nesse sentido, mandou matar Urias. No entanto, fala ao rei, e ele não se recusará a entregar-me a ti. Quer dizer, Davi teria esse poder de casá-los. Ele, porém, não quis ouvi-la. Dominou-a com violência e deitou-se com ela. Então Aminon irou-se sobremaneira. A aversão que lhe teve foi maior do que o amor com que tinha amado. E Aminon lhe disse: levanta-te, vai embora. E ela sai, coloca cinza, rasga a roupa. E Abisalão, irmão dela por parte de pai e de mãe, fica muito pé da cara. Mas Aminon é o primeiro, é o protegido do pai. E Abisalão, e 2 anos mais tarde, conforme o versículo 23, Abisalão mandou convidar todos os filhos do rei a se reunirem em Baal-Azor, nas propriedades de Efraim, onde ele tinha tosqueadores. E aí ele pede para o rei dá uma recuada, ele diz, o rei deixa Aminon ir. Chegando lá, alguém vem correndo e fala, Abisalão matou todos os seus filhos. E o rei se desespera. E aí vem Joabe e fala, não, somente Aminon foi morto. Ou seja, o primeiro na linha sucessória. O que acontece? Abisalão tem que fugir. Ele vai para Tolmai, filho de Amiur, rei de Gesur, e fica lá por 3 anos, esperando a ira do rei se aplacar. E Joabe acaba como que negociando a volta de Abisalão. História bonita, né? Mas nós estamos falando da Bíblia, do povo de Deus, de pessoas escolhidas para guiar o povo. E eles estão perdidos nas intrigas. É como os nossos políticos de hoje, né? Que às vezes no tempo de reeleição se lembram do povo porque precisam do voto e aí resolvem fazer visitas e assim por diante. Mas durante o restante só fez o que é mal para o povo. Aqui eles vão fazer mal o tempo todo, já que eles não dependem do voto do povo, mas depende de ser o primeiro na linha sucessória. Nem que para isso tenha que matar. Quando Abisalão mata Aminon, pergunta, ele está apenas vingando o que foi feito com a irmã ou ele está eliminando o primeiro na linha sucessória? Já no capítulo 14, no nosso próximo encontro, nós vamos perceber que ele, sendo aceito de volta, já começa a agir como rei. Inclusive com um grupo de 50 soldados armados e fazendo o julgamento do povo na entrada da cidade, o que era a função do rei. Abisalão vai dar muito trabalho, porque ele sequer quer esperar o pai morrer para assumir o trono. Poder é poder, e alguns o querem a qualquer custo. Saber interpretar isso daí é olhar para os dias de hoje e perceber aonde estão os problemas. Lá era um problema. O profeta está sempre falando dos erros. Daqui um pouco, mais para frente, nós vamos estudar o profetismo. E nós vamos ver o quanto que os reis erram em relação a Deus, ao povo e ao projeto de Deus. Sigamos juntos. Paz e bem.